Você vai assistir agora Bom Dia Poços. Oferecimento Instituto Dr. José Walter, transplante capilar em Poços de Caldas. Agende uma avaliação 35 997190913. E Café Caldense, tem sabor de felicidade. Olá, bom dia! Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do programa Bom Dia Poços. Hoje, um pouco diferente. Nós estamos com uma programação especial, levando um tema super importante que está em alta, não só aqui em Poços de Caldas, mas em todo o país, e que se torna até mesmo uma preocupação durante este período eleitoral. É algo que afeta milhares de pessoas do nosso país. Eu estou falando da educação. Hoje nós recebemos aqui nos estúdios do Bom Dia Poços o professor da PUC Minas Poços, professor Dr. Sibelius. Muito obrigada por ter aceito estar aqui hoje com a gente, compartilhando um pouco do seu conhecimento e a gente trazendo reflexões a respeito do desenvolvimento deste tema, que, como eu disse, é muito importante, né, professor? Bom dia. Bom dia, Alice. Bom dia a todos os telespectadores. Agradeço o convite, um prazer estar aqui falando com você. Mais até do que o conhecimento, talvez a minha própria trajetória aí como educador na cidade, trabalhando aí praticamente em todos os níveis da educação, fundamental, médio e já de muitos anos na universidade. Então é um tema muito necessário, como você já mencionou, prazeroso também, um desafio, e que deve ser sempre estar na prioridade das pautas políticas, do projeto do país e assim por diante, né? Professor, a gente começa esta edição trazendo algo que foi muito impactante em diversos setores, em diversas áreas, que foi a pandemia. Ela trouxe várias mudanças e na educação não foi diferente. Na sua opinião, não só como professor universitário, mas com o conhecimento que o senhor já disse, né, em escolas também, como que o senhor avalia essa questão, os impactos na educação devido à pandemia? Perfeito. Então, a pandemia foi esse cenário inesperado, né, e tão difícil que a gente passou e que impactou em todas as áreas, contextos familiares, ambiente laboral, a dinâmica das cidades, da economia, né? E a educação foi uma das áreas mais afetadas, né? Porque o processo educativo sempre se deu de forma presencial, muito intenso, né? Porque é uma dinâmica diária no espaço físico da escola, na convivência entre os alunos e professores e numa construção conjunta de um processo de aprendizagem, né? E de repente fomos todos surpreendidos assim literalmente, né? Não houve assim um tempo, alguns meses para se preparar e se organizar. E em todos os níveis da educação, ensino superior, ensino médio, fundamental, educação infantil, nas diferentes esferas, né, municípios, estados e país, e também na esfera pública e privada, todos de alguma maneira tiveram que se mobilizar rapidamente, né, criando sistemas, descobrindo recursos tecnológicos e tendo que inventar manejos pedagógicos, né, e particularmente os professores tiveram que se reinventar muito nessa prática. E naquele momento a gente já, além dos efeitos mais subjetivos na saúde mental, em todo aquele contexto do confinamento nas casas, o que isso implicava de
um certo esgotamento emocional para professores, alunos e famílias, a gente já previa naquele momento que isso teria muito impacto também nos aspectos cognitivos, né, na questão da aprendizagem, né. Num primeiro momento, a gente não tinha como mensurar isso, mas pensando não na nossa região aqui, que é uma região privilegiada, que também foi muito afetada, claro, nós temos aí classes sociais diferentes, né, e acessos a recursos diferentes, mas em outras regiões do país, muito mais, até porque sequer, às vezes, tinha um sinal de um Wi-Fi. Muitas classes sociais, alunos, famílias, não tinham um celular adequado. E há muitos relatos, depoimentos desse tipo, né, e comprometeu demais um pouco a lógica sequencial da aprendizagem, né. Professor, interrompendo o senhor rapidamente, o senhor comentou aí que antes da pandemia não houve muito tempo para se preparar para este momento, afinal pegou todos de surpresa realmente, né? Mas diante deste cenário que o senhor vem apresentando, dessas mudanças, desses desafios, agora sim, como que a educação pode se preparar para lidar com essas questões, com esses impactos que foram causados e deixados, digamos assim, como uma herança da pandemia? Antes do senhor responder, só dar um recadinho para o pessoal de casa. Eu estou falando da Oraunic Implantes, nossa parceira aqui do Bom Dia Poços, ela que é uma rede de clínicas odontológicas especializadas em implantes e que reúne os melhores profissionais da odontologia. Eles oferecem também diversos tratamentos. Estou falando de implante, lente de contato dentária, prótese, harmonização orofacial, enfim. Eles estão localizados ali na rua Minas Gerais, número 304, Centro de Poços de Caldas. Telefone 3302-0021. E o WhatsApp também aí na sua tela. Se você deseja cuidar do seu sorriso, da sua saúde bucal com segurança e com os melhores profissionais, entre em contato com o pessoal da Oraunic Implantes. Agora sim, a gente retomando a nossa entrevista com o professor Sibelius, como os profissionais da educação e também os demais órgãos competentes podem se preparar para os desafios que vão encontrar ainda no futuro. Perfeito. Então, como tudo tem duas faces, né, esse movimento rápido de todo o setor educacional, em todos os seus âmbitos, disparou um processo nas escolas, nas universidades, de buscar recursos, então, tecnológicos que, de certa maneira, já estavam disponíveis e que, às vezes, a gente nem conhecia ou não recorria a eles. E aí foi o momento de se buscar plataformas disponíveis, canais, né, na internet, recursos, aplicativos. E esse é um dos legados que ficou, né? Nesse sentido, um pouco estranho falar em legado positivo no contexto da pandemia, mas, de certa maneira, um legado positivo, né? De repente, a gente passou a trabalhar com modelos híbridos de ensino e aprendizagem, a possibilidade de aulas remotas, a possibilidade de produção de cursos e à distância com qualidade. Professor, mesmo o ensino presencial, ele passa a contar com a presença desses recursos até mesmo no ambiente de sala de aula física, né? E isso potencializou muito, né? E está aberto esse processo, né? nesse sentido, professor, questionando ainda dentro do que o senhor vem falando, o sistema híbrido ou remoto, à distância, qual a sua opinião a respeito disso? Durante a pandemia, eu tenho aqui experiências particulares. Vi muitos colegas, amigos, deixando a faculdade porque não se acostumaram com este modelo. Dependendo do curso, sentiam falta realmente ali da prática, da vivência. E a gente vê também questões até de trabalho, né? Durante a pandemia, falou-se muito sobre home office, muitas empresas adotaram esse estilo, digamos assim, de trabalho. E hoje, meses após a pandemia, o pessoal retomando as atividades presenciais porque não gostaram,
sentem falta desse contato, de estarem ali interagindo, né? Qual é a sua opinião a respeito disso? A gente sabe, né, que traz facilidades, pessoal que às vezes trabalha, estuda fora, tem essa oportunidade, mas a senhora acha que é algo que tem futuro ou o ser humano precisa mesmo desse contato físico e presencial? Eu vejo isso aí em 3 momentos, né? Quer dizer, quando a gente se vê na realidade da pandemia, foi um primeiro momento de susto para todo mundo, docentes, professores e alunos. E assim como você mencionou, alunos que acabaram, às vezes, saindo da escola por conta... Também a gente chegou a ver professores que se sentiram impotentes diante desse recurso. De qualquer maneira, em diferentes âmbitos, começou-se a oferecer, disponibilizar cursos de formação, e alunos e professores começaram a se familiarizar com a própria tecnologia mesmo, né? E num primeiro momento, eu acho que houve assim, passado o susto inicial, já partindo para o final da pandemia, houve um certo otimismo e talvez até um pouco exagerado nas possibilidades e perspectivas que essas tecnologias ofereceriam. Esse foi um momento. Em seguida, eu acho que a gente entrou num momento que talvez é o que a gente ainda está vivendo um pouco, que é o que você mencionou, que é uma espécie de retorno à presencial, né? Todo mundo com saudade, com vontade de se reencontrar. Então, digamos assim, um certo exagero, talvez, que se pensou num primeiro momento, de repente a gente redescobre um pouco o prazer, né? E isso é muito perceptível para a gente que está na vivência do dia a dia da escola, o quanto todo mundo estava com saudade da sala de aula, de se encontrar. Mas, de qualquer maneira, essa sala de aula, ela levou com ela mesmo no presencial os recursos que vinham, né? Por exemplo, se antes havia necessidade de um aluno xerocar um texto necessariamente, hoje ele tem a possibilidade de ter esse texto no celular dele, ele está com uma aula presencial, mas com os recursos de aprendizagem. Eu diria que agora nós estamos entrando num terceiro momento, que eu acho que seria o momento mais do equilíbrio. A gente resgatou o presencial, ele sempre será único, singular, né? A presença física do professor e toda a dinâmica de sociabilidade, de interações, de trocas que o espaço da escola é, né? Mas encontrando o lugar adequado onde funciona melhor e os recursos melhores, né? Então, você pode ter uma parte do componente curricular oferecido nessas outras modalidades, predominando a dinâmica do presencial, né? Inclusive, isso é uma preocupação do governo federal, porque houve uma expansão muito grande de cursos EAD de qualidade duvidosa, e exatamente nesse momento o MEC está revisando vários desses cursos que foram autorizados, exatamente porque é preciso ter qualidade, né? E é preciso que as instituições tenham condições de oferecer. E houve um exagero que nesse momento está sendo revisto até em termos de política educacional do país, né? Doutor, professor, o senhor falando aqui hoje com a gente a respeito deste tema da educação, nosso convidado especial do Bom Dia Postos de hoje. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente continua conversando com o professor Sibelius, que também vai compartilhar conosco um pouco da opinião dele a respeito das instituições públicas e privadas de ensino, não só aqui em Poços de Caldas. Daqui a pouquinho a gente continua esse bate-papo. Até já! Você sabia que o azeite abacate que você encontra aqui na loja do Café Caldense possui inúmeros benefícios à sua saúde? Ele é um antioxidante natural, rico em vitamina A, capaz de prevenir doenças como cataratas e diabetes, além de auxiliar na perda de peso e no controle do colesterol, entre muitos outros benefícios ao seu bem-estar. Visite a Casa do Café Caldense, em Poços de Caldas, e conheça este e muitos outros produtos que temos para você.
Oferecimento Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil. Em Poços de Caldas, na Zona Sul. WhatsApp 359-9274-9584. Procurando o local perfeito para o seu evento, seja ele uma festa de aniversário, evento corporativo, workshop, casamento ou confraternização? O NJ Eventos é a escolha certa para você. Estamos localizados estrategicamente em Poços de Caldas, a poucos metros do centro da cidade, com facilidade para estacionar. Nosso espaço oferece banheiros modernos, com acabamento fino, mesas com cadeiras estofadas e anatômicas. E nossa cozinha é ampla, moderna e totalmente equipada. E para as crianças, oferecemos o Espaço Kids, com uma variedade de brinquedos. NJ Eventos, onde seus momentos são especiais. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é sonhar, é realizar. É crédito, é acreditar, é todo mundo prosperar. Não é só dinheiro, é conservador, é arrojado, é moderado, é investir sem perfil determinado. É seguro, é consórcio, é poupança, cartão. É ser atendido sem sofrência, no app, na vida, no zap, na agência. Não é só dinheiro, é com quem contar. Há 30 anos, auxiliando as empresas no âmbito nacional e internacional, a APZ Contabilidade presta assistência contábil, fiscal e tributário, dispondo de equipe de profissionais altamente capacitada. Atendimento personalizado para sua empresa. Atuamos no mercado contábil com qualificação e experiência. Orientamos transições de empresas, desde a abertura, oferecendo acompanhamento próximo aos seus clientes. APZ Contabilidade, os olhos contábeis de sua empresa. Rua São João da Boa Vista, 377, Jardim dos Estados. 35-3721-6207, 98807-9037. APZ Contabilidade, Instagram e Facebook. Pizzaria Maracanã, há 16 anos em Poços de Caldas, servindo pizzas artesanais feitas com massa fresca e produtos de qualidade. Delivery pelo 3722-7717 ou WhatsApp 99238-7117. Em breve, um salão aconchegante para você. Acesse pizzariamaracanã.com.br. Estamos há 15 anos no mercado e o nosso foco maior é servir produtos de qualidade. E não se esqueça, peça no telefone 3722-7717. Venha! Vem aí a terceira edição da Caldense Honey. São mais de 1.500 atletas em 3 percursos desafiadores, 5, 10 e 15 quilômetros. No dia 8 de setembro, a TV Poços transmite ao vivo a partir das 7 da manhã esse mega evento da cidade. TV Poços, esporte e lazer na sua TV. Oferecimento APZ Contabilidade, os olhos contábeis da sua empresa. Márcio Suplementos, saúde e bem-estar pensando em você. Oral Sim, a rede de implantes número 1 do Brasil. Xodó de Minas, pão de queijo com queijo de verdade. Estamos de volta e hoje com uma edição especial do Bom Dia Poços, trazendo a discussão de um tema que é muito importante para o desenvolvimento do nosso país. Estou falando sobre a educação e hoje nós recebemos aqui nos estúdios do Bom Dia Poços o professor Sibelius, ele que é professor universitário da PUC Minas, mas já tem uma ampla experiência na educação, passou por algumas escolas aqui de Poços de Caldas e vem também de uma família de educadores. E antes do intervalo, eu comentei e agora sim questiono de uma forma muito objetiva, doutor. Professor, estou cismando hoje de chamar o professor Sibelius de doutor. Professor, fala pra gente, escola pública e privada, tem diferença? Por quê e quais? Muito bem, então a gente precisa lembrar que, contextualizar um pouco essa questão, né? Pela nossa Constituição, a educação é um direito do cidadão e um dever do Estado.
Só que nós demoramos muito tempo para esta conquista. Em 500 e poucos anos, né, de história do Brasil, a gente pode dizer que na maior parte desse período, mais de 450 anos, o histórico da educação no Brasil é de um histórico de uma educação elitista. Quer dizer, a grande massa da população nunca teve acesso, né, não fazia parte do projeto colonial. Então, no século XX, teve alguns momentos, na década de 1920 e 30, um movimento da Escola Nova, que reivindicava uma ampliação do acesso, mas depois foi interrompido no período Vargas. Depois, nos anos 50, 60, um grande educador, Paulo Freire, patrono da educação brasileira, também lutou muito para esse acesso. Aí nós tivemos uma interrupção no período militar, novamente, e essa temática retorna na década de 1980, na redemocratização do país, e só na Constituinte, em 88, então, que não só a educação, mas também a saúde e outros direitos são colocados lá como direito e dever. Então, nesse sentido, é um dever do Estado, nos seus diversos âmbitos, disponibilizar para a sua população um sistema de ensino com metas de universalização. Então, só isso já é uma conquista e já é de um valor assim incomensurável. Então, o Brasil vem desde a década de 1970 colocando como meta a universalização, que seria ampliar o número de vagas, e depois, com a redemocratização, esse projeto ganha impulso, e a gente poderia dizer o seguinte: para um país tão gigantesco, com uma população tão imensa de crianças, adolescentes e jovens, quer dizer, não teria como não ser o Estado a oferecer, não existiria outro caminho. Então, nesse sentido, né, é para reconhecer o mérito independente de questões de políticas partidárias, uma política de Estado, não de governo, esse esforço que vem sendo feito nos últimos anos, né, de levar a população. Então, o que um processo de universalização da educação infantil, depois do fundamental do 1º ao 9º ano e do ensino médio. Do fundamental para o médio há uma evasão muito grande, e quando chega no ensino superior, aí uma ausência muito grande. A estatística mostra que jovens entre 18 a 24 anos, apenas 1 em cada 4 chega à universidade. Então, 3/4 da população jovem, de 18 a 24, 75% dos jovens não estão na universidade e não têm acesso. E os que têm, muitos acabam saindo também por questões de sustento, de sustentabilidade. Então, desse ponto de vista, a gente tem que... É muito louvável prestar um tributo, e aí, claro, a fatia maior ficou no poder da escola pública, e a iniciativa privada ela dá conta também de um segmento, né, da população que tem recursos e que pode ter. Então, num primeiro momento, eu diria que todos estão no mesmo projeto, primeiro de oferecer vagas e depois, que é o momento que nós estamos, de melhorar a qualidade. E aí entra um pouco a sua questão, né? Eu acho que a distinção público e privado, eu acho que ela vai mais do que só esse nuance público-privado, como se fosse preto e branco. Acho que no âmbito das escolas privadas, seja no nível fundamental, médio ou na educação superior, você tem vários níveis, vários modelos. Então, você tem escolas privadas de muita qualidade, universidades estruturadas no âmbito público e privado muito bem estruturadas, né? Eu tenho o privilégio de trabalhar numa que eu entendo como muito bem estruturada, mas há outros segmentos, né, não tão bem estruturados, que nem pelo fato de ser privado necessariamente oferece uma educação de qualidade. É aí, inclusive, que entra a ponderação que eu fiz anteriormente
desse crescimento da EAD e com interesses financeiros e comerciais de grupos e segmentos no país, não necessariamente comprometidos com a educação. E na escola pública é a mesma coisa. Não necessariamente a escola pública, quando se pensa na educação fundamental, de um modo geral, o imaginário da população é que é uma escola com menor qualidade. Então é preciso compreender melhor. Primeiro que tem vários formatos, né? Acabou de sair agora essa semana o IDEB, que é o Índice Nacional da Educação Básica, que é ligado ao SAEB, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, e ele mostrou, as metas não foram atingidas, mostrando um impacto da pandemia, mas a gente viu, por exemplo, no IDEB, que muitas escolas que tiveram notas boas são escolas na região norte e nordeste do país, e muitas escolas públicas. Então você tem experiências muito positivas, de muita qualidade, trabalhando com projetos, com qualificação, e envolvendo os pais, né? Existem organizações jornalísticas, inclusive no Brasil, e também que vão conhecer essas experiências. E existem escolas com pouca qualidade, escolas com pouca estrutura. O próprio governo federal soltou uma nota essa semana de mais de 600 mil vagas que faltam ainda na educação infantil. Então, eu acho assim, que não dá para associar diretamente que necessariamente público ou privado é melhor ou pior. Né? Depende do projeto, depende muito da estrutura do município, depende muito da estrutura da universidade, depende muito do envolvimento. O que às vezes a gente precisa talvez melhorar um pouco, talvez a cobertura midiática nacional, às vezes se centra muito em episódios negativos, né? Às vezes quando tem um atentado numa escola ou uma situação de violência, é verdade, é preocupante, precisa dar visibilidade nisso e são questões muito sérias. Mas também dá visibilidade também a experiências positivas, né? Tanto na esfera pública como na esfera privada, né? Quer dizer, do ponto de vista da qualificação pedagógica, o mesmo corpo docente que ocupa a escola privada é o que ocupa a escola. Então, do ponto de vista das competências, digamos assim, elas estão dadas. O que às vezes acontece de não ter uma estrutura, dependendo aí dos recursos financeiros de um município, de uma região, e de oferecer todos os recursos que os alunos mereceriam, né? Então, professor, se o senhor ainda não sabe onde almoçar hoje, eu tenho a dica perfeita para o senhor. Estou aceitando a dica. Restaurante e comida caseira da Dirce, eles que estão localizados ali na rua São Paulo, bem ao lado do cartório eleitoral, número 693, centro aqui de Poços de Caldas. Eles oferecem uma culinária tradicionalmente mineira, com 2 opções no cardápio: marmitas a partir de R$ 18,00 e refeições no salão a partir de R$ 20,00. Para quem preferir, tem a opção à la carte também. Esses preços são durante as semanas, as entregas são grátis na região central e também nas localidades próximas. Nos demais bairros, eles têm taxas reduzidas, é só entrar em contato e consultar a tabela de preços. O WhatsApp está aí na sua tela, 99704-2700 ou 99807-5968. Restaurante e comida caseira da Dirce, a nossa indicação para você que acompanha o Bom Dia Poços. Lembrando que sexta-feira tem sorteio aqui no BDP, hein? Eles oferecem uma deliciosa feijoada completa com direito a acompanhante. Esse pratão aí, ó, pode ser seu, hein? Então, na sexta-feira você participa ao vivo conosco e concorre a esta deliciosa feijoada e ainda de quebra leva um acompanhante para aproveitar com você. Nós estamos recebendo hoje, então, aqui no Bom Dia Poços, o professor Sibelius, ele que é professor universitário aqui em Poços de Caldas, mas também possui uma vasta experiência na área da educação. Já passou por escolas, hoje
como eu disse, está aí na universidade atendendo diversos cursos, diversos estudantes, e eu quero saber do senhor como está o perfil desses estudantes. Vem mudando? Quais são os desafios de lidar aí com essa nova geração? Perfeito, né? Assim como em outros setores da sociedade, a gente fala em geração X, geração Z, né? De uma geração que é nativa na tecnologia, né? Ainda essa semana eu li uma reportagem falando dos filhos da geração Z, que até com uma nomenclatura geração alfa, que então já seriam filhos de casais novos que já são nativos na tecnologia agora dessas últimas 2 décadas, né? Então, assim como isso impacta em todos os outros setores, impacta bastante na educação, e eu diria talvez até sobretudo na educação, né? Porque o ambiente escolar, no caso do ensino superior, o ambiente acadêmico da universidade, ele tem um contingente muito grande de jovens, né? E então a gente vivencia essa realidade de forma muito direta. E a gente percebe, sim, uma mudança muito significativa, né, no perfil, né, na dinâmica, na própria maneira de se relacionar. Um deles que me parece bastante evidente, de cara, é essa questão mesmo da tecnologia, né? Uma geração da internet, das redes sociais, e tecnologias que não param de chegar, agora mais recentemente a inteligência artificial. Então, essa presença do celular, que passou a ser uma presença que permeia a sala de aula, né? Que já gerou, anos atrás, polêmicas e controvérsias, né? No sentido, num primeiro momento, de tentar reprimir, né, o acesso a isso, depois um momento de mudar um pouco a estratégia, de transformar esses recursos em aliados, né? Que talvez é o que vai acontecer com a inteligência artificial, porque ela, de certa maneira, é inevitável, então talvez dar um novo uso pedagógico numa geração que tem muita convívio, né? Eu brinco com os alunos para saber se alguém tem mais de 30 anos, depende do jeito que ele está digitando o WhatsApp. Da minha geração, a gente não sabe digitar com os 2 dedos, né? É um dedinho. E é um dedinho, né? Então, até em pequenos maneirismos assim da sala, a gente percebe. Eu acho que o perfil desses alunos, ele está forçando as universidades, o modelo universitário, a trabalhar com outro formato, porque hoje a gente tem Big Data, né? Então, a internet é uma enciclopédia gigantesca, então não faria mais sentido um ensino conteudista, ficar reproduzindo em sala de aula informações que são acessíveis muito rápido nas redes e com muito mais qualidade. Por exemplo, vai falar do sistema solar, você entra lá, você vê filmagens, né, da NASA lá no... Então, a gente hoje trabalha com modelos cada vez mais fortes do que a gente chama de educação por competências, né? E as competências têm a ver, talvez, ajudar um pouco os alunos a lidar com esse... Como lidar, né? Como usar esse material, transformando isso em habilidades e atitudes, né? No exercício da cidadania, né? No exercício da competência profissional, né? Esse é um aspecto, né? E aí é uma troca em que a gente cresce muito com os alunos, porque eles dominam, né? Então, há uma troca nesse sentido. Tem até um exercício de aprendizagem, até de humildade da gente, no sentido de se abrir um pouco para isso. Embora eu tenha, assim, ainda uma visão um pouco... há uma discussão entre sociedade do conhecimento e da informação. Eu acho que nós somos uma sociedade da informação, mas não é porque a informação está lá que ela foi transformada em conhecimento. Um outro aspecto que, mudando um pouco de lado, no perfil da juventude, que a gente vê que
os adolescentes jovens que chegam na universidade, os jovens, vivem numa sociedade muito mais estressante, muito mais competitiva, com muito mais opções de escolha, mas talvez por isso mesmo mais difícil, né? Eu até comento às vezes que o mundo dos meus filhos e o mundo dos meus alunos oferece mais opções, mas é um mundo mais difícil do que o meu, que as opções eram menores. Então o que a gente percebe é que, do ponto de vista da saúde mental, também há um impacto muito forte, né? Os alunos chegam ansiosos, angustiados, há contextos aí, então tem todo um movimento de acolhida, né? Tentar criar nesses ambientes exatamente para lidar com esse outro cenário de uma época, de uma espécie de esgotamento, que é um pouco, eu costumo dizer que autores trabalham isso, que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH, vai além de uma circunstância, de um diagnóstico de um aluno. Na realidade, é uma sociedade hiperativa. Professor, vou interrompê-lo rapidamente, porque esse é um assunto que a gente quer abordar no terceiro bloco, voltando do comercial, para falar um pouco mais sobre essas habilidades e esse perfil comportamental que o senhor citou, e como, né, que os jovens podem se preparar para esse novo mercado de trabalho, competindo ou dominando essas tecnologias, essa questão da inteligência artificial. A gente retoma o nosso bate-papo daqui a pouco. Eu conto com a sua companhia. Até já! Casa do Açaí e Cafeteria Beduíno. Ambiente agradável, ideal para encontros entre amigos, família e negócios. A Casa do Açaí e Cafeteria Beduíno dispõe um cardápio diversificado e elaborado com todo carinho, no qual prioriza o sabor e qualidade de seus ingredientes. Açaí gourmet, grande variedade de deliciosos salgados, lanches naturais, lanches quentes, omeletes, tapiocas, frappés, sucos, chocolate quente, caldos e muito mais. Tudo para você aproveitar durante o seu momento de descontração e fazer aquele lanchinho especial. Casa do Açaí e Cafeteria Beduíno, o melhor açaí e o mais puro café de Poços de Caldas. Venha você também visitar o Açaí e Cafeteria Beduíno, vem desfrutar de momentos agradáveis aqui com a gente, vocês vão gostar. Cuide da saúde dos seus pés com Aretusa Guedes, especialista em podologia geral. Tratamento de micose, remoção de calos e calosidades, feridas com necrose, tratamento de unhas encravadas e infeccionadas, cuidados especiais para pés diabéticos, atendimento especializado para pés infantis e geriatria. Entre em contato 35 99742 1992. Atendimento a domicílio. Seu conforto e saúde merecem o melhor cuidado. O COI está localizado em Poços de Caldas, na rua Assis Figueiredo, número 1169, há mais de 18 anos, levando até você e a sua família um tratamento humanizado e individualizado, proporcionando uma melhora na sua autoestima e na sua qualidade de vida. Somos uma equipe totalmente familiar, composta por 8 profissionais especialistas, cada um em uma área da odontologia, como harmonização, implantes, próteses, odontologia estética, ortodontia. Aqui no COI, você e sua família encontrarão o que precisam para um tratamento odontológico completo e de qualidade. Você que vai construir ou reformar, vem para o Depósito do Paulão. Trabalhamos com portas, janelas e esquadrias em geral, pias de mármore, tubos e conexões, torneiras de vários modelos. Aqui você também encontra tijolos, blocos, telhas, cimento, ferragens e muito mais. Pagamento facilitado com desconto à vista ou parcelamento em até 12 vezes nos cartões com preço justo. Depósito do Paulão, há 15 anos atendendo Poços e região. Já estamos de volta e hoje então recebendo o professor Sibelius, trazendo discussões importantes a respeito de um tema que hoje em dia é muito falado e também é de extrema importância, que é a educação. Professor, a gente estava comentando antes do intervalo a respeito do novo perfil comportamental dos jovens nas universidades, nas escolas. E agora, rapidamente, antes da gente
terminar o programa de hoje, nosso tempo está apertado, queria só que o senhor deixasse aí uma dica, na verdade, a respeito do novo mercado de trabalho, digamos assim. Quais são os desafios que esses jovens podem encontrar e, se fosse possível, onde eles se especializarem, não na questão educacional, mas mais voltada para essa questão comportamental. Perfeito. Pensando então nessa relação educação e sociedade, escola e mercado de trabalho, né? Antes de tudo, é claro, continua valendo a referência clássica da competência naquilo que se propõe a fazer, né? Então, no sentido de ir com excelência e qualidade, né? E isso a universidade pode oferecer. Mas hoje não basta mais essas habilidades e competências cognitivas, né? Hoje a sociedade, a dinâmica social e o próprio mercado, ela exige outras habilidades e a gente até poderia dizer outras inteligências múltiplas. Então, um dos aspectos, dentre vários que a gente poderia mencionar, mas um que tem se falado muito e com razão, seria competências e habilidades voltadas para os aspectos socioemocionais, né? Então, os aspectos relacionais, né, as interações, as habilidades emocionais, trabalhando em equipe, flexibilidade, capacidade de adaptabilidade, né? Ou seja, o humano, o aspecto humano, incluindo aí o biopsicossocial, ele caminha junto com a competência profissional e cognitiva na área de atuação, né? Eu veria assim, né? Professor, doutor, não estive errada durante o programa, confirmei aqui com o professor Sibelius, ele fez doutorado, então é doutor, não estive errada, né, professor? Isso mesmo. Agradeço a sua participação, por ter vindo aqui, compartilhado um pouco com a gente do seu conhecimento, da sua expertise e também das dicas, né, para esses futuros profissionais que estão aí buscando se desenvolver no mercado de trabalho. Mas antes da gente encerrar a edição de hoje, eu tenho uma dica super importante para você que busca, além de uma assistência funerária, desconto e benefícios no comércio local. É claro que eu estou falando aí do Plano São Luís, eles que oferecem benefícios e descontos também em consultas, em exames, tem também empréstimo de cadeira de rodas, cadeira de banho, muletas, bengalas e o serviço do carro de apoio. O que é isso, Alice? Eles te buscam, levam e buscam, né, em um compromisso se você precisar. A sede da Zona Sul já está em pleno funcionamento, o telefone está aí na sua tela, 3042-2480. Eu agradeço a sua companhia e também a sua audiência neste programa especial aqui do Bom Dia Postos, levando a você discussão de um tema que é super relevante e importante para o desenvolvimento da nossa sociedade. Mais uma vez, então, agradecendo a sua participação. Professor, muito obrigada, viu? Eu que agradeço a TV Postos, especialmente você com a sua simpatia e acolhida aqui nessa conversa tão boa. Muito obrigada. Eu conto então com carinho com a audiência de vocês amanhã a partir das 8 horas aqui na TV Postos. Até lá!